Boa noite a todos, que a paz do meio nazareno nos envolva hoje e sempre. É com grande alegria que estou aqui na noite de hoje para expor algumas ideias da doutrina espírita a respeito das leis morais. Na última doutrinária, falei sobre a importância das leis morais e que, ao longo desse ano, estaria, então, a cada mês, trabalhando uma das leis. Lembrando que a lei natural é composta de 10 leis e hoje vamos começar com a lei de adoração. Para aqueles que desejarem, a bibliografia eu dou ao final, mas a obra básica que é utilizada é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E então, vamos fazer nossa prece de abertura, agradecendo ao Pai de amor e bondade, a equipe espiritual que nos acolhe neste momento, nos envolvendo com energias balsâmicas, que recuperam o ânimo, a fé, a alegria de viver. Temos tanto a agradecer, Senhor. Chegamos a mais uma sexta-feira, que possamos ter um abençoado fim de semana, auxiliando a todos aqueles que necessitarem. Que assim seja. Então vamos à lei de adoração. Na questão 649 do Livro dos Espíritos, é feito um questionamento com relação ao objetivo da adoração. E aí os amigos espirituais respondem: elevação do pensamento a Deus, comunicação com o Criador, com ou sem intermediários. Isso é, você pode falar diretamente com o Pai, ou você pode pedir para que alguém interceda junto ao Pai por você. E aí, dependendo da concepção religiosa, a gama é muito grande, que vai desde o nosso anjo de guarda, o próprio Mestre Jesus, ou algum dos nossos irmãos mais evoluídos que passaram pela Terra e que amorosamente acolhem, né, o nosso pensamento, o nosso carinho. Boa noite, João. Então, vamos caminhando devagarinho e nos dando conta da essência dessa lei de adoração, porque cabe à criatura, né, a humildade de se dirigir ao Pai diariamente, tanto quanto levanta quanto ao deitar, agradecendo a oportunidade reencarnatória nesse lindo planeta Terra. Então, a prece é um questionamento, né? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor, confiança e humildade se faz mais forte contra qualquer situação adversa. Então, ela é um canal de comunicação direta com o Pai diante dos nossos percalços de caminhada. Sejam todos bem-vindos, agradeço por estarem aqui irradiando suas energias fraternas. Na questão 653, precisa de manifestação exterior a adoração? E os espíritos amigos colocam: a adoração verdadeira é do coração. Fazer o bem sem ver a quem e evitar o mal. Estar presente na vida, não se tornar omisso quando alguém pedir, né, algum tipo de socorro, e você vai poder fazer esse processo, né, de comunicação com o Pai, inclusive intercedendo por outros. Às vezes a sua vida está aparentemente tranquila, né? Mesmo assim a gente ora para agradecer, principalmente, mas podemos também pedir, né, por outro que possa estar com algum tipo de quadro de ansiedade, de sofrimento, de angústia, de aflição, né? Então, cabe a nós, como ensinou Jesus, nos auxiliarmos mutuamente. Já na questão 657, existe mérito na vida contemplativa? Boa noite, Silvane. E aí os espíritos respondem: não. Se é certo que não fazem o mal, também não fazem o bem.
E isso os irmãos espirituais deixam muito claro. O importante é a ação. Oração. Orar, mas estar em movimento dentro da vida. E não ficar fechado para a vida. Porque se eu simplesmente passar a vida apenas contemplando e orando, o que eu vou fazer? Para que eu vim à Terra, afinal de contas? Como é que fica meu processo evolutivo? E o meu aprendizado? E a minha troca com os irmãos? Então, é muita coisa a ser questionada, né, nessa vida aparentemente contemplativa. E os irmãos espirituais são bem claros. Vocês têm que estar agindo no bem. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para o Pai. Na questão 658, é feito o seguinte questionamento. Agrada a Deus a prece? E eles respondem sim, desde que ditada pelo coração. Boa noite, Benoni. Então, pois, para Deus, a intenção é tudo. E o agir, que é o fazer o bem, é o principal. Então, por mais que você não faça nada, né, mas se você agir no bem, se você estiver sempre fazendo bem sem ver a quem, você já está fazendo aquilo que Deus espera de você. E isso é um ato de prece. A sua ação dentro da lei que vai envolver a sociedade, o progresso, o trabalho, tantas outras leis, porque elas estão todas interligadas. Então, eu apenas separei uma de cada vez, para que a gente possa ir aprofundando o pensamento, né? E aí, futuramente, aqueles que desejarem podem entrar em grupos de estudo, ou criarem, né, um grupo de estudo dentro dessa temática, que é riquíssima, que é exatamente a temática que nos conduz à perfeição moral. Muitos reclamam ou dizem que é difícil ou algo parecido, porque não entende que tu tem que estudar e você tem que praticar. Só a teoria não vai te levar a lugar nenhum. Só a discussão, troca de ideia não vai te levar a lugar nenhum. Se você não pôr em prática aquela mudança que você está se propondo a fazer. É assim que se vê o crescimento de alguém. Na mudança do seu agir. E esse é contagiante. As palavras arrastam? Com certeza, mas é assim, contagiam? Com certeza. Mas são os exemplos que arrastam realmente, né? Então, vamos seguir. Quando que a gente deve orar, né? Quando é que eu devo fazer a prece? Tanto nos momentos de calma, de bem-estar, de tudo tranquilo, quanto nas provações. Para agradecer, louvar e pedir. São as três coisas que podemos fazer nesse ato de comunicação com o Criador. E aí vem o questionamento básico, né? Como é que a gente tem orado? Como fariseu ou como publicano? Essa passagem do Evangelho, ela é muito rica. E ela mexe bastante com a nossa forma e a nossa lógica. Então, eu falo com Deus como se Deus estivesse nas minhas mãos, ou eu falo com Deus como se eu estivesse nas mãos dele. Há uma diferença enorme nesse processo, porque numa está a vaidade, o orgulho, e na outra está a humildade. Então, são mecanismos que muitas vezes vão nos mostrar que nem sempre eu estou mantendo uma comunicação com o Pai, eu estou tentando impor minhas regras. E para o Pai, o que importa é a intenção. Ele sabe o que vai no fundo da nossa alma, então é bem tranquilo, sem maiores problemas. Portanto, Senhor, seja feita a vossa vontade. O mestre deixou essa frase como a principal forma de diálogo com o Pai. Senhor, seja feita a vossa vontade. E aí cabe a mim entrar num processo de resignação, de resiliência, de compreensão, de busca do conhecimento, para ter maior compreensão das leis da vida, para desta forma melhor agir. Então, é um processo, né, uma caminhada. Então, como orar? Isso está no capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo,
e vai nos propor algumas metodologias nesse diálogo, né? É importante que eu entenda no que eu estou me comprometendo quando eu faço uma comunicação com o pai. Primeiro, tem que ter fé, porque sem confiança a gente não chega a lugar nenhum. Se eu não acredito que aquilo que eu estou entabulando na forma de diálogo é viável, já está tudo errado no começo, na base, né? Então, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar no pai, já que é dele que promana as coisas. E na hora que eu oro e eu digo, seja feita a vossa vontade, eu estou dizendo ao pai, eu entendo, estou buscando entender, mas alguma hora eu vou entender o que você quer para mim. Agora eu estou um pouco confusa, não sei bem, né? Para mim está tudo meio nebuloso, mas eu tenho certeza, pela tua bondade infinita, teu amor, tua misericórdia, que você quer o melhor para mim. Eu, nesse momento, não estou sabendo qual é. Mas mais cedo ou mais tarde, buscando, eu vou saber. Você vai mandar alguém conversar comigo, eu vou ler algo, algum meio eu vou encontrar, algum sonho eu terei, e isso então virá à tona. Não deve ser com exibição, né? Orar não é um ato de exibicionismo. Precisa ser em recolhimento, e isso Jesus deixou muito claro, todas as vezes que ele orava ao Pai, ele se recolhia, né? Ele se isolava momentaneamente, porque é necessário que, diante do Pai, do diálogo que você vai ter com o Pai, pela tua caminhada, é importante esse momento em que você entra numa postura de humildade e diz ao Pai, eu estou meio perdida na história, será que dá para dar uma luz? Então, e isso é gostoso, porque na intimidade você vai ver que você é intuído. Se você realmente está bem intencionado, você é intuído. As respostas sempre chegam. Mas Jesus dizia uma frase, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí tem uma outra também, né? Peça, né, e obterás, bata e abrir-se-vos-á, ajuda-te que o céu te ajudará, é uma forma de dizer, faz a tua parte. Porque daqui a gente só quer o teu bem. A gente vai estar sempre te ajudando, mas tu tem que fazer um movimento. Você tem que buscar se ajudar. Então, eu preciso estar no estado de concentração, e daí a importância da meditação, né, do exercício de serenar a mente, ouvir uma música relaxante, pensar num lugar muito tranquilo, bom, cheio de luz, para que você possa apaziguar a alma. E eu posso fazer esse ato só ou em grupo quando eu tenho por objetivo direcionar alguém, seja encarnado ou desencarnado. Então, quando nos unimos com o mesmo pensamento de ajudar o próximo, quanto mais melhor. Só vai multiplicar esse amor. E aí todos vão receber de acordo com suas necessidades. Orar não é um conjunto de palavras, mas uma atitude interior. O sentimento é o fio condutor da sua potência. Quanto maior o estado de devoção e sentimento, tanto maior seu alcance. Então, se eu vou buscando me conhecer, eu vou tentando entender como as coisas funcionam, né? Então, daqui a pouco eu vou perceber que esse estado de devotamento que eu estou fazendo é a minha ação. Boa noite, Thaisa, né? É o meu estado de envolvimento com aquilo que o Pai deseja de mim. E como ele sabe o que vai dentro da minha alma, esse alcance tende a ser maior quanto maior for esse estado de devoção. Então, isso é fruto do autodescobrimento e da educação dos sentimentos. Bom, quais são as características desse orar? Primeiro, não tem necessidade de ser um monte de palavras. Quanto mais sucinto for o pensamento, melhor. Porque quanto mais palavra você botar no diálogo, mais compromisso você assume. Ela tem que ser inteligível. Até um tempo atrás, se rezava em latim. Se não se sabia latim, como é que ia entender o que estava se comprometendo? Né? Que bom que mudou. Mas mesmo assim, muitas pessoas oram e muitas vezes elas não sabem exatamente
a profundidade do que elas estão dizendo e se comprometendo. Então, para aqueles que desejarem, no final do livro do Evangelho, tem preces, e uma delas é o Pai Nosso, desenvolvida, aprofundada, para que a gente possa entender um pouco de cada passagem daquela. Se a gente rezasse o Pai Nosso daquele jeito, eu acho que a Terra já estava bem transformada. Mas, como ali é en passant, de vez em quando a gente chega lá, quase sempre acaba sendo um Pai Nosso muito mais rápido, tá? Sem um maior aprofundamento daquilo que a gente está se propondo. Ela deve ser sentida, portanto, ela não deve ser nem mecânica, nem repetitiva, né? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Tá errado? Não, não tem nada errado. Só que isso é uma etapa. Enquanto você não entende que a vida está nas suas mãos e que o mestre conta com você, quanto mais simples o diálogo, mais a prece é profunda. Eu tenho que entender que esse mecanismo de comunicação, ele tem um objetivo, que é a minha transformação. Me tornar um veículo do Pai na ação do bem, diante do meu próximo. Deve expressar necessidades espirituais, coragem, paciência, resignação, porque às vezes a lista é grande, né? A gente sai pedindo em vez de agradecer e louvar, isso fica por último e olhe lá quando isso acontece. Então começa uma ladainha de pedidos, e como nós ainda somos muito imaturos em termos de pedidos, o que vai acontecer? É isso mesmo, né, Venoni? Simples e sincera, porque senão não vai adiantar nada. Então, quanto mais eu entender que isso é um compromisso que eu estou tendo com o Pai, eu vou fazer uma oração simples, sim, daquilo que eu sou capaz de realizar. E aí eu vou uma coisa de cada vez, aí fica mais fácil. Portanto, vamos refletir nessa frase. Cuidado com o que pede, porque poderá ser atendido. E aí, o que você vai fazer? Assumiu a responsabilidade de ter que fazer bom uso daquilo que você pediu. Direcionar isso de forma iluminativa na sua vida. E às vezes a pessoa só pediu e daqui a pouco ela fica destrambelhada porque ela não sabia o que ela estava pedindo. Ela não sabia os compromissos que ela estava assumindo. E o que ela deveria fazer, porque a cada talento devemos dobrar, né? Duplicar. Então, também teremos que saber, na hora do pedir, o que pedir. Então, peça coisa só para a sua evolução espiritual, porque o resto vem pela sua caminhada de crescimento pessoal, na área também intelectual, mas no teu esforço diário. Né? E como é que funciona a prece, afinal de contas? Ela é uma sintonia. Isso é, ela é uma identidade vibratória. Identidade vibratória é você pegar o rádio e escolher a estação primeiro. Depois que você escolhe a estação, você faz uma sintonia fina, para que não tenha ruído nenhum, para que possa ser extremamente entendível aquilo que você está conversando. E por isso é tão importante sabermos o que a gente está dizendo. Né? Portanto, para criar essa identidade vibratória, oração, orar e agir, ação no bem. Parábola do bom samaritano. Essa, com certeza, é a parábola que permeia a nossa caminhada aqui no planeta. Ela é extremamente forte no sentido de nos mostrar o nosso compromisso com o nosso próximo, do fazer o bem sem ver aqui, sem restrições, sem preconceitos, simplesmente ajudar aquele que precisa. Nós também somos aqueles que precisam. Então, temos que estar partilhando esses momentos. Uma frase também que vai marcar bastante. Devemos ter o coração puro quando formos orar. E isso quer dizer sem ressentimento, sem mágoa, né? Sem estar brigado com Deus, né? Porque não concorda, não está resignado diante daquilo que está acontecendo na sua existência.
Então, o perdão aí é a chave. Então, à medida que vamos nos perdoando, como ensina Joana de Ângeles no Amor Imbatível Amor, à medida que eu vou fazendo isso, vai ficando mais fácil também direcionar essa forma de sentimento para o próximo. Agora, se eu não me perdoo determinadas coisas, como é que eu vou perdoar no outro, já que eu sou a medida do outro? Faça ao próximo o que tu espera que o próximo te faça. Né? Essa medida tem que estar muito clara, porque se não é bom para mim, não vai ser bom para o outro. Se eu não quero que faça para mim, eu não tenho que fazer para o outro. Então, está muito dentro de uma ética moral, espiritual. Né? A prece pode ser ouvida em qualquer lugar do universo, já que existe algo chamado fluido cósmico universal. A gente estuda isso na doutrina, né, como princípio por onde o pensamento circula. Então, esse fluido cósmico universal, ele permite, então, que essa energia pensante, né, vá a todas as direções em função da vontade e da ação. Isso tem que ficar sempre muito claro. Não basta pensar, tem que agir. Para que serve, afinal de contas, orar? Vamos lá, então. Eu posso rogar auxílio para mim ou para o outro, apoio para mim ou para o outro, orientação para mim ou para o outro, sustentação das forças para mim e para o outro é o meu irmão, né, de caminhar. Sugerir boas ideias, intuir a mim e os outros, sensibilizar-nos e edificar-nos, pois a cada um segundo suas obras. Olha aí, não tem como tirar nenhum ensinamento do Mestre Jesus, muito pelo contrário, só se reafirma, né, já que a doutrina é o cristianismo redivivo. É a retomada daquele cristianismo pregado por Jesus, na sua essência. Interceder pelos irmãos em dificuldade ou em desespero, vitalizar os órgãos. Isso aqui, para quem faz visita hospitalar, né, para quem faz visita a enfermos, é fundamental. Você ora, você aplica passe, é muito, muito útil. E cada vez mais os hospitais aceitam esse tipo de atividade, os próprios médicos estão estudando, né, essa parte mais espiritual do ser. Eles percebem o quanto a pessoa se recupera quando está conectada com a sua concepção religiosa, quando as pessoas que lhe vêm visitar fazem orações. Então, eles percebem como é a resposta dessa pessoa a toda essa energia que vem através da prece. Comunicarmos com os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, porque às vezes encarnados a gente tem uma dificuldade enorme de conversar, mas quando nós vamos deitar, existe algo chamado terapia do amor, que podemos fazer mentalmente na direção daquele que a gente está tendo algum tipo de desentendimento, né, algum tipo de conflito. Podemos orar, envolvê-lo em luz, pedir para que se serene, que entenda que você quer o melhor, né? Então, é uma possibilidade muito grande. Harmonizar o ambiente, gerar-nos bem-estar e paz, antes de qualquer atividade orar, né? Antes de tomar qualquer decisão orar, porque nós somos sempre intuídos para o bem. E aí, lá naquela pontinha que a gente gostaria que ficasse abafada, já que o reino está dentro de nós, né? Então, o que acontece? Se você ora, aflora aquela ideia, isso não é correto. Isso você não deve fazer, isso vai te prejudicar, isso vai ter consequências. Então, esse lado da tua consciência são os bons espíritos querendo te dizer que existem outros caminhos. Mais uma vez tomado, porque lei de liberdade, livre-arbítrio, né? Você é livre, ninguém vai impor nada a você. Agora, se você fizer e insistir, você sabe que vai assumir a responsabilidade por isso. Então, não adianta dizer que Deus não te ouviu. Muito pelo contrário, ouviu sim. Você que não sabia exatamente o que queria, né? Então, não dá para ficar mudando de opinião toda hora. Jesus nos orientou. Buscai antes o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que a prece tem uma série de efeitos. Vamos ver algumas. Alívio,
depuração, libertação, espiritualização, elevação. Nós vamos usar uma prece aqui para que a gente veja o grau de comprometimento que a gente assume. E aí depois, então, eu faço o encerramento com a bibliografia, ok? Então, uma das preces mais claras em termos de orar e agir é a prece de Francisco de Assis. E ela começa de uma maneira extremamente direta. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então eu tenho que construir tudo isso, porque ninguém leva aquilo que não tem. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí eu tenho que ter o perdão em mim, porque senão eu não vou levar nada. Vou ser mais um a jogar mais combustível na fogueira, né? Aonde houver discórdia, que eu leve a união. O ponto de vista de cada um, respeito à ideia de cada um, a valorizar a opinião de todos. Onde houver dúvida, que eu leve a fé, porque é fundamental confiar. Onde houver erro, que eu leve a verdade, não a minha verdade, nem a tua, nem a nossa, a verdade. E ela é extremamente dolorosa. Tem uma historinha muito interessante de Jesus no Lar, no livro de Ney Lúcio, que vai tratar exatamente disso aqui, da verdade. E ela é realmente libertadora. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. As pessoas precisam de esperança, de otimismo, de que as coisas vão melhorar, porque vão. Depois de uma tormenta sempre vem a bonança, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Divino Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Isso é uma coisa extremamente complexa, né? Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meu Pai ama todos e jamais deixa algum de seus filhos sem resposta. Isso foi o que o nosso irmão Jesus nos colocou. Então, como sugestão de literatura para quem quiser aprofundar as leis morais, que tem bastante coisa já por aí, eu usei esse livrinho aqui, Leis Morais e a Saúde Mental. Paulo de Tarso e as Leis Morais. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, Diretriz de Segurança, Raul e Divaldo, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, As Leis Morais da Vida, da Joana, psicografada pelo Divaldo, As Leis Morais de Rodolfo Caligari, são algumas das obras aonde podemos estar, então, além do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que são as obras básicas, que alicerçam o nosso estudo, né? Orar, pedir e agir, não ficar de braços cruzados esperando por Deus. Exatamente. Adorei. Linda, profunda, iluminada essa prece. Sempre, né? Quem não gosta da prece de Francisco de Assis, é tudo de bom. Então, para encerrar, do livrinho Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo, pela nossa irmã Joana de Ângeles, ela nos diz assim: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá de resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Oi, Thaisa, obrigada pelo carinho. Muito obrigada a todos que estiveram comigo, né? Mandando suas energias, sua amorosidade. E vamos agradecer neste instante a equipe espiritual da casa, né? Paz, Amor e Caridade, de Santa Cruz do Sul,
que tão generosamente nos envolve neste instante, trazendo para nossas almas um pouco de lenitivo. Um bom fim de semana e uma semana radiante e abençoada a todos. Muita paz. Um beijo bem grande, um abraço e muita saudade. Tchau.